Olá pessoal, eu sou a Carol Máximo, professora de inglês, e começamos o nosso nivelamento. Nesse primeiro módulo temos dois assuntos que são verbo to be e numerais. Se você está pensando, verbo to be, eu não acredito que eu vou estudar o verbo to be, que eu sempre estudei na minha vida, eu já antecipo, ele é um dos tópicos que é mais subestimado, porém, apesar de tanto baixo valor que os alunos dão, ele é extremamente importante. Ele é auxiliar de voz passiva, então lá na frente, com assuntos mais complexos, você vai precisar dele. Então confia no que eu estou dizendo. Essa primeira parte do módulo, a gente vai se debruçar sobre o verbo to be e as variações dele, ok? Então, vamos dar andamento e apresentar as formas mais básicas do verbo to be. Veremos hoje a forma de presente e a forma de passado. É importante observar que o verbo to be, ele é o único verbo que tem flexões distintas em relação às pessoas. Vocês vão ver ao longo das aulas que para flexionar um verbo no presente ou no passado, a flexão é a mesma para todas as pessoas, tirando um caso ou outro no presente simples. Mas isso é assunto para mais tarde. O verbo to be é muito importante que se atente à pessoa, ao sujeito, porque é obrigatório a flexão concordar sujeito com verbo. Então, começando pelo mais básico, que talvez seja o seu primeiro contato com a língua inglesa, que é a flexão do verbo to be no presente. Primeiro, eu tô aqui falando to be, to be, to be. Será que você sabe o significado desse verbo? Acredito que sim, mas vale a pena reforçar. To be é o verbo ser ou estar. Em português, a gente tem essa diferença entre um e outro, né? Ele é mais estado permanente, ser, você é interessante, você é dedicado, dedicada, e o estar, ele apresenta uma ideia temporal mais, assim, menor, né? O dia está nublado, está interessante. Então é algo que vai ser mudado ao longo do tempo, a duração é mais curta. Em inglês, você só vai saber se ele significa de fato ser ou estar pelo contexto. Então, o vocabulário é importante desde esse primeiro momento, ok? Então, o verbo ser ou estar, flexionado no presente. A gente vai ter aula de pronomes ainda, mas eu preciso apresentá-lo. Como é que eu vou flexionar o verbo to be se você não conhece os pronomes que exercem função de sujeito em inglês, chamados de subjective pronouns, que equivale ao nosso pronome pessoal do caso reto. Esses pronomes apenas são utilizados quando o pronome se refere ao sujeito da oração. Então, primeira pessoa do singular, I, que equivale ao eu, you é o tu, mas a gente fala como você, traduzindo, segunda pessoa do singular. Temos três pessoas equivalentes à terceira do singular, que é o nosso ele, ela. Eu não vou me alongar muito aqui, porque teremos uma aula somente sobre pronomes. Então, he, gênero masculino, pessoa, ele. She, gênero feminino, ela, pessoa. It, a gente vai generalizar como coisa, o que não é gente. Por exemplo, a cadeira, eu não me referiria como she, eu usaria it. Câmera, it. O quadro, blackboard, it também não dá para usar he para coisa. Primeira do plural we, segunda do plural you e terceira do plural they, eles, elas, que pode servir tanto para pessoas quanto para coisas, ok? Então, sempre de olho no pronome para você saber qual é a forma que o to be assumirá. Se você quiser flexionar a primeira pessoa do singular, por exemplo, eu sou ou eu estou, I am. Se for segunda do singular, you are, ok? E aqui as três pessoas de terceira do singular, obviamente, elas possuem a mesma flexão, que é o verbo to be na forma de is. É o mesmo verbo. Eu estou falando do to be no presente. Entretanto, cada pessoa tem a sua própria flexão. Seguindo para plural,
é a mesma forma que a gente enxerga em you. We are, lembra do we are the champions? We are, you are, de plural, e they are. Realmente não existe diferença entre you, segunda do singular, e you, segunda do plural. Mas isso é irrelevante para você entender. No contexto, você consegue deduzir se a referência é a uma pessoa só, você, ou a mais vocês. O que eu quero deixar aqui focado são as flexões do to be em relação às pessoas, ok? Então, vocês precisam dar uma olhada macro em relação a isso e a gente vai pontuar essa concordância entre sujeito e verbo ao longo dos exercícios que faremos. A forma de passado do verbo to be, novamente, ser ou estar, vai depender do contexto. A tradução tem duas formas. Ou você vai ter o verbo to be no passado na forma de was, ou você terá na forma de were. A escolha depende exclusivamente do sujeito. Sempre observe o sujeito em relação ao verbo, ok? Então, se eu quiser falar eu estava ou eu era, I was. Você estava, você era, you were, ok? Para a terceira do singular, he, she, it, was, a mesma flexão que a gente tem na primeira do singular, we, you, they, were. Se você quiser associar, a forma de presente de terceira do singular termina em S. A forma de passado de terceira do singular também termina em S. A forma passada de are, que termina em esse R-E, é were, ok? Então, para associar, você tem tanta coisa para decorar, né? Então, para associar, é interessante, só a primeira do singular que você precisa ter ali uma atenção um pouco maior, porque não dá para fazer essa jogada de associação, ok? Então agora que a gente viu as flexões com todas as pessoas, tanto no past quanto no present, a gente consegue avançar no nosso conteúdo. Bom, tá aqui a importância do verbo to be. Você verá que um verbo que é considerado principal, ou seja, uma ação, ele não exerce função negativa e interrogativa. É necessário um verbo que o auxilie nessa função. Por exemplo, I teach English. O verbo é teach, ensinar. Se eu precisasse jogar para a forma negativa, eu não poderia simplesmente jogar o not, que equivale ao não. I not teach. Ou I teach not. Não poderia. Eu preciso de um verbo auxiliar nessa oração e passos mais para frente, mas só para compor a explicação, eu acrescento o do, que é o auxiliar de presente. I don't teach English. Por que isso é tão importante a ser mencionado? Porque o verbo to be, nas formas de presente e de passado, funciona como o próprio auxiliar. Você não acrescenta um outro verbo, por exemplo, esse do, que eu comentei no exemplo de I don't teach English. Você não acrescenta o do, did, não acrescenta nada para flexionar o to be, tanto no passado quanto no presente, em orações negativas e interrogativas. Então você olhou are, is, am, was ou were, pode colocar o not para negativas e você vai fazer um esquema em orações interrogativas, que é pegar o verbo auxiliar e posicionar à frente do sujeito. Então, aqui, ó, ele funciona como um verbo auxiliar, ou seja, ele não precisa de um outro verbo para essas funções. Ele funciona sozinho. Vamos ver as formas negativas. Lembra que a gente precisa do not, né, para trazer essa ideia de não, obviamente. Então, as flexões de presente, né, que eu coloquei aqui como base presente, I am e o not. Forma extensa. Se você quiser abreviar, é a única flexão que você não consegue contrair. Não existe am, not, tudo junto, o am com not. Você consegue abreviar o to be com o pronome I, I'm, e depois o not. Já as outras formas, é possível a contração.
You are not, se você quiser enfatizar a negativa, ou de maneira mais comum até, é muito mais provável você encontrar em contextos a forma contracta do que a forma extensa, mas enfim, dá para abreviar you aren't, he is not, she is not, it is not, abreviado fica isn't, então he isn't, she isn't, it isn't, ok? We are not, you are not, they are not, forma abreviada aren't, então we aren't, you aren't e they aren't, ok? Já a forma interrogativa que eu havia comentado, é necessário fazer uma troca de posições, não de verbo. Orações interrogativas em inglês, elas são iniciadas pelo verbo auxiliar à frente do sujeito, porque a ordem do discurso normal, natural, é sujeito, verbo e complemento. Então vamos pegar a base, you are okay. Você está bem, eu afirmei. Na negativa, you are not, ou contracta, you aren't. Ok, beleza, eu mantive a ordem sujeito, verbo e complemento, que aí no caso é o ok, que é como você está. Se eu precisasse fazer uma pergunta, e se eu quisesse mandar você tá bem? Tá tudo tranquilo? Eu iria deslocar o verbo auxiliar, que é o próprio to be, à frente do sujeito you. Então ficaria are you okay? Tudo bem? Então, fazendo essa inversão, a gente, ao invés de I am em afirmativa, am I? Are you é a forma interrogativa de you are, ok? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Lembra apenas de trocar a posição do auxiliar, que é o to be, com o pronome sujeito. Gente, isso serve também para a forma de passado. Por exemplo, was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Então, basta você colocar o verbo to be no passado. Exemplificando, I am an English teacher. Sou professora de inglês. Ordem, sujeito, verbo e o complemento. Bruna isn't here with me. Bruna não está aqui comigo. É uma oração negativa. Então eu coloco not no verbo auxiliar. Is. Por que é is? Porque o sujeito, Bruna, substituindo por um pronome, é she. E o verbo que concorda é o is. Não pode am, não pode are. Are you okay? O exemplo que eu havia dado aqui oralmente para vocês. Tranquilo? É uma parte bem suave, né? Contanto que a gente preste atenção, a tendência é que a gente acerte. Uma questão de concordância com o verbo to be. Na sequência, a gente dá um passo à frente. Lembra? Eu disse no início do nivelamento que o verbo to be, ele era subjugado. Ai não, to be que saco, boring, mas ele é importante. E aí o passo à frente, a gente já dá hoje, que é a locução there to be. Ela é composta pelo there, que significa lá, é um advérbio de lugar, e o próprio to be, que acabamos de estudar, que é o ser ou estar. Você percebeu? Não dá para traduzir literalmente, lá está, lá é, lá são. Não faz sentido. Então o que significa essas duas partículas juntas, o there e o verbo to be? É uma locução que indica a existência. Em português, pode ser traduzido por ter, haver ou existir, ok? O there, ele é fixo, ele não é flexionado. Você não consegue mexer nessa partícula, mas como to be é um verbo, você flexiona, lembra? Sempre concorda com o sujeito. Então esse to be, ele vai ser flexionado em número singular, plural e tempo, passado, presente, futuro. Ele pode aparecer em qualquer circunstância. Show? Mas isso a gente vai construindo ao longo dessa aula. Bom, você está vendo que uma das traduções desse there to be é ter. Só que existe um outro verbo em inglês que também é ter, que é o verbo to have. Por que você não pode confundi-los, já que a tradução é a mesma? Porque o ter do there to be é o ter de existir. Tem uma câmera no estúdio.
existe uma câmera no estúdio. O ter do have, ele traz uma ideia de posse. Por exemplo, eu tenho uma câmera. Eu não poderia substituir por eu existo uma câmera. Entenderam a diferença? Então, toda vez que você precisar apresentar esse sentido de existência, é essa locução que você deverá utilizar. Se você precisa do ter com sentido de possuir, posse, você vai usar o have. Eles não são sinônimos. E aqui eu apresentei alguns exemplos para a gente ver a diferença na prática. Eu quero apontar a existência de uma TV grande. Tem uma TV grande no estúdio. Eu estou apontando a existência de uma TV. É singular. Lembra que eu disse que o to be vai aparecer flexionado? Então você concorda em número, singular, com TV grande. Bom, as formas de singular do to be: is, ou no passado, was. Não tem nada que me indique que isso aqui tenha acontecido. Eu deduzo quando eu tenho uma ausência de temporalidade, de algum advérbio, locução adverbial que indique o tempo, eu deduzo que seja uma situação presente. Então, to be no presente, concordando com TV, there is. Eu tenho uma TV grande no meu quarto. Agora é diferente, não é eu existo, é eu possuo. Então é o verbo have, I have, ok? Na dúvida, substitua por existir e possuir. There are many students online now. Há muitos alunos online agora ou tem muito? Claro que vai ser tem. É possuir. Possuem muitos alunos online ou existem? Há muitos alunos online. É o ter no sentido de existência. Tem nada a ver com posse. Então tá aqui o there to be. Por que aqui é there is? Por que aqui é there are? Porque agora eu tenho plural. Many students. Muitos alunos. Então o verbo concorda em número. There are. E o agora indicando a noção temporal de presente. Luciana has many problems to solve. A Luciana tem muitos problemas para resolver. Ai meu Deus, é tem. Será que é o there to be ou have? Substitua. Luciana existe muitos problemas ou Luciana possui muitos problemas? É possuir. Então, nesse caso, é o verbo have, ok? Queria só trazer o have para a gente fazer esse contraponto. Não é o nosso foco hoje. Nosso foco é a locução there to be. E aqui, as flexões mais básicas do to be. Como a gente está fazendo um nivelamento, a intenção é deixar todo mundo ali no mesmo nível. Por isso o nome, a gente vai lidar com as flexões mais básicas, mas você pode encontrar o there to be no presente perfeito, no passado perfeito, beleza? Vamos focar no simple past, no simple present e no simple future. Bom, as duas flexões que o there to be faz são flexões de número, singular e plural, e de tempo. Então a gente leva isso em consideração nessa tabela. O there é sempre fixo. Como eu havia comentado, ele não muda. Ele é uma estrutura adverbial. Como a gente vai conseguir mudar um advérbio? Não tem como. Então sempre a mudança será no verbo to be. Se eu quiser apontar a existência de algo no passado e singular, é o nosso houve em inglês. Em português, there was a flood. Houve uma enchente. Se eu quiser flexionar no plural em português, a gente mantém o houve. Houve situações. Em inglês, a gente flexiona em número plural. Se eu apontar algo que é mais de uma unidade, eu coloco to be, obviamente no passado e no plural. Lembra o passado de are? É were. Então, there were. Mesma coisa para o presente, mesma linha de raciocínio. Lembra do exemplo do uma TV? Há uma TV grande no estúdio? Então, singular, presente, there is. E se fosse mais de uma TV? E se fossem 2, 3, 20? There are.
há 20 TVs. Show? No futuro, nenhum verbo em inglês é capaz de ser flexionado em futuro sozinho. Então é necessário a gente acrescentar um auxiliar. O auxiliar, o primeiro que a gente pensa de futuro é o will. Ele não tem tradução. Ele apresenta uma noção temporal. Você olha para o will e sabe que é futuro. Depois de will, o verbo obrigatoriamente aparece na forma base. Não tem S, não tem ING, não tem ED, não tem flexão. Então, você pega o verbo to be, tira o to, a forma base é isso, é o infinitivo sem o to. Então, você tem there will be, que serve tanto para singular quanto para plural. Haverá uma solução, haverá muitas soluções, ok? Independente do número, no plural, there will be é fixo para as duas situações. Bom, você deve estar se perguntando, e se eu precisar flexionar essa locução there to be em uma forma afirmativa, negativa ou interrogativa? Como vai funcionar? Porque tem duas partes para você lidar, o there e o próprio to be. Bom, o to be, lá no início dessa aula, o to be, ele é o próprio auxiliar. Ele não precisa de ajuda, então ele é capaz de formar orações interrogativas e negativas. No passado, was e were. No presente, is e are. Então você vai utilizá-lo. Vou voltar apenas o slide, porque se for futuro, você não vai usar o to be para poder fazer essa flexão. O auxiliar que você usa para orações negativas e interrogativas é sempre o primeiro auxiliar. Então aqui você usaria will, se fosse na negativa, will not be, ou abrevia won't be, W-O-N-T. Se fosse interrogativa, o verbo auxiliar se posiciona à frente do sujeito, o there faz função de sujeito nessa estrutura, então ficaria will there be, ok? Já com passado e presente, tá de boas. Você usa o próprio to be, ele é o próprio auxiliar. Então, na negativa, there wasn't, there weren't, there isn't, there aren't. Interrogativa, você flexiona, né? Posiciona de forma diferente. O auxiliar vem à frente do sujeito. Is there, was there, are there ou were there, ok? Agora sim. Bom, coloquei primeiro afirmativas. There is a bus at the bus stop. Há um ônibus no ponto de ônibus, lógico. Por que there is? Porque é um ônibus só. E se fossem objetos no plural, que eu estou apontando a existência, como aqui? Aqui são muitas coisas, many things. Então não posso manter o there is. There are so many things that I want to tell you. Há tantas coisas que eu quero te contar. Como é que eu formo negativa? Você aproveita o to be, se tá no presente ou no passado, você usa ele mesmo. Aqui está no presente, então there isn't much time to do this. Não há muito tempo para fazer isso. There aren't too many people I can trust. Não há muitas pessoas que eu possa confiar. É só colocar o not ao lado do verbo auxiliar. Interrogativa. Lembra o que acontece em orações interrogativas? O auxiliar se posiciona à frente do sujeito. Então aqui, is there? Por que is there? Porque o sujeito é singular. O sujeito, olha, o que eu estou apontando, a existência é singular. Vocês vão estudar pronomes indefinidos. Some, any, no e every. Somebody, something, anyone, anybody, anything. No one, nobody, nothing. Everyone, everybody, everything. Eles são considerados terceira pessoa do singular. Então, quando eu pergunto, existe alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Eu mantenho essa ideia de singular, o verbo que eu vou utilizar é o is, então inverto, já que é uma pergunta. Is there anything I can do to help you? Aqui embaixo eu coloquei atividades
tá no plural, activities, então eu faço a inversão. Are there activities that you would like to do? Há atividades, existem atividades, tem atividades que você gostaria de fazer, lembrando sempre de fazer a inversão, ok? Então, nossa parte teórica tá fechada. A gente vai focar em exercícios. E aí eu quero ver se você absorveu realmente o que passamos comentando ao longo desse resumo teórico. Na primeira questão, você vê claramente que é uma questão de verbo to be. E aí você precisa prestar atenção ao tempo, porque você tem flexões de presente e flexões de passado. Você precisa prestar atenção também ao sujeito da oração, porque o verbo sempre concorda com o sujeito. Então aqui, Russia, one of the largest countries in the world. Rússia, verbo ser, aqui, um dos maiores países do mundo. A noção temporal é de presente. Isso é um fato atual. A Rússia não era, ela ainda é. Quando a gente fala maior, não é em relação a desenvolvimento. O large é tamanho, então isso não mudou, ok? Bom, se é presente, eu fico entre A, B ou C. E aí eu vejo que o sujeito, o que é? É Russia. Rússia é uma coisa, um lugar, não é pessoa, tá no singular, substituindo por um pronome. It. Então, it is one of the largest, ok? Na segunda, the children, de novo o verbo to be, in the garden at this moment. Aqui eu não consigo traduzir o to be como ser. Eu consigo traduzir como estar. É uma situação temporária. Elas estão no jardim nesse momento agora. Daqui a pouco elas vão para outro lugar, beleza? Mas em inglês, você não vê mesmo a diferença entre ser ou estar, é sempre o to be, então é mais tranquilo. Bom, se é at this moment, qual é a noção temporal que at this moment apresenta? Present, nesse momento, agora, now. Então eu já fico entre Alfa, Bravo ou Charlie novamente. Olha o sujeito, the children. Children é o plural irregular de child. Você não tem S para usar como base, como bengala ali, como apoio, né? Para, essa é desinência de plural. Só que existem alguns substantivos em inglês que a formação de plural não tem S, então você precisa reconhecer. Children, crianças, substituindo por um pronome, they. Então, they am não concorda, they is também não. Logo, nossa resposta tem que ser letra Charlie, they, the children are. Seguindo nossa lista de exercícios, questão 3, Tony and Juan from Mexico. O verbo ser, né? A pessoa é de algum lugar e não, até poderia ser está em algum lugar, mas a preposição aqui, from, é origem. Então, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Brasil, eu posso estar no Japão, em Londres, em qualquer lugar, mas eu sou de algum lugar, ok? Por isso que eu traduzir como ser. Olha o sujeito, Tony and Juan. Gente, cuidado. Eu tenho Tony, que é he, ele. Eu tenho Juan, que também é he, ele. Mas o sujeito, ele é composto. Eu tenho and aqui na brincadeira. Então, Tony and Juan, substituindo por um pronome, eles, they. Eles são do México, they are. Letra alfa é o nosso gabarito. Show? Próxima questão. Bruno and I, best friends when we were children. E aqui você tem que ter uma atenção redobrada, tá? Bom, tem pegadinhas no meio do caminho. Bruno é he. I é primeira pessoa do singular. Eu. Dá muito impulso, dá uma vontade enorme de colocar Bruno and I am, por conta do pronome I. Só que você tem que lembrar que o sujeito não é apenas o I. Bruno and I, substituindo Bruno e eu, we, nós.
Então, eu vou lidar com primeira pessoa do plural. Best friends. Pode ser nós somos, we are. Pode ser nós éramos, we were. Preciso olhar o contexto, porque até então eu tenho duas respostas. Quando que nós somos ou éramos amigos? When we were children. Quando éramos crianças. Então isso era no passado. Éramos amigos quando crianças. Agora a gente se distanciou. Portanto, o are não é nossa resposta. Gabarito, letra C. We were. Bruno and I were. Show? Na nossa sequência, questão 5, estamos avançando bem. Espero que você esteja acertando. Julia is a very suspicious girl. Olhando as opções, você está vendo que fomos para a parte da locução ter, haver, existir, there to be, e temos opções com o verbo have, que é posse. Então, é o ter com certeza. E aí você precisa ver se é o ter de existir ou o ter de possuir. Julia is a very suspicious girl. Nossa, a Julia é bastante desconfiada. Few people that she trusts in. Poucas pessoas em que ela confia. Possui poucas pessoas que ela confia ou existem poucas pessoas? Existência. Então eu já elimino a opção que tem o have. Fico entre essas flexões do there to be. Eu vou ver o que está sendo apontado, o que existe. Poucas pessoas. Mais uma palavra que tem o plural irregular. People. Não tem aquele S para você, né, se ligar que realmente é plural, mas people é o plural de person. Então temos pessoas. Poucas pessoas está no plural. Não posso usar is, que é apenas para singular. Tem will be, que é futuro. Pode ser para plural, were, que é passado, pode ser para plural, e are, idem, só que é presente. Vamos ver o tempo, se existiam, se existem ou se existirão no futuro. Ela é desconfiada, está no presente, então eu me mantenho já nessa linha de tempo. Poucas pessoas em que ela confia. O verbo trust está com esse S, e S é desinência de presente. Então eu tenho uma situação atual, eu vou optar pelo there are no presente. Próxima questão. A major problem between Carlos and Luis. Existe. Ou tem, aliás, tem sempre vai ser tem, seja com existência ou posse. Eu preciso substituir na minha cabeça por um desses dois. Então, possui um problema enorme. Major é falso cognato, não é major. Major é enorme, grande, huge, big. Um problema grande entre quem? Carlos e Luiz. Beleza. Gente, possui um problema grande entre eles ou existe um problema grande entre eles? Existe? Então, essas duas opções, ó, não rolam. There is, there are, there was. Problema, singular. O ei, que é um ou uma em português, já indica que é singular. Só aparece com palavras no singular. Então, a opção que traz are não pode ser utilizada. Ou there is, há, no presente. Ou there was, houve, no passado. Vamos ver o contexto. They simply can't stand each other. Eles simplesmente não conseguem se suportar, eles não se aturam. Olha a noção temporal aqui, ó, no verbo can't, tá no presente. Então, existe um problema. Se existisse no passado, eles não se suportariam ainda, eles teriam se entendido já. Gabarito, there is a major problem. Ok? Vamos avançar mais um passo. How many pencils in your bag? Eu quero saber quantos lápis na sua bolsa. Eu estou buscando a existência de pencils
Tá vendo que é plural? Então, se é plural, você vai eliminar todos os verbos que não concordam em número, que é o caso de is there e there is. Eu fico entre bravo e delta. Olha mais uma vez para a estrutura dessa oração. How many pencils in your bag? É uma oração afirmativa, negativa ou interrogativa? Negativa não tem not em lugar algum. É uma oração interrogative. Olha a question mark aqui. Então, se é uma interrogativa, vamos lembrar o que acontece em orações interrogativas em inglês. O verbo auxiliar, ele se posiciona à frente do sujeito. Então, nada de there is seria, aliás, nada de there are seria, se fosse uma oração afirmativa. Eu inverto a posição do verbo com o que funciona como sujeito aqui, are there. How many pencils are there? Quantos lápis há na sua bolsa? Próxima questão. Is there any milk in the fridge? Tem algum. Esse algum nem precisa ser traduzido, esse any. Vamos melhorar, passar para o português. Há leite na geladeira? Parece frigideira, né? Mas frigideira é pan, frying pan. Então aqui é geladeira. Tem leite? Bom, respostas possíveis. No, there is. Yes, there is. Yes, there are. No, there aren't. Gente, bora lá. De cara, isso aqui não existe? Eu tô misturando na letra A duas respostas. Short answer. Em afirmativa, você faz o seguinte. Yes, vírgula, algum pronome que for, aqui é o there, mas poderia ser I, you, he, she, it, qualquer pronome. Então, por exemplo, yes, I am. Yes, you are. Yes, they were. Qualquer verbo auxiliar funciona. Na negativa, obrigatoriamente, você vai colocar o auxiliar na negativa. Então, no, I'm not. No, you aren't. No, they weren't. No, she wasn't. Então, eu preciso do not compondo essa negativa. Não acontece isso na letra A. Eu tenho no e deveria ter um not aqui. No, vírgula, there isn't. Então, essa estrutura não existe. Elimina a letra A. Aqui até tá certa a negativa. No, there aren't. Mas existe um problema. Qual é o problema aqui? Eu quero saber se tem leite na geladeira singular. Aí você pode pensar, mas a pessoa está respondendo que não tem leites. Gente, leite em inglês é um substantivo considerado incontável. Você não quantifica um leite, 2 leites, 3 leites. Você quantifica unidade de medida. Copo, 5 copos. Garrafa, 20.000 garrafas. Mas o líquido não tem como. Então, vai ser sempre singular, é um substantivo incontável. Se você tem dúvidas dessa classificação de contável e incontável, aguenta aí que vai fazer parte do nosso nivelamento, cenas para os próximos capítulos. Então isso aqui não vai rolar. No, there aren't, porque está no plural, beleza? Mesma justificativa para eliminar a letra C. Yes, there are, porque a estrutura está certa, mas a concordância não. Eu preciso do singular. Portanto, nossa alternativa campeã ali é yes, there is. Vamos aqui para a nossa próxima sequência de questões. There, nothing in my purse. It's empty. Aqui mistura gramática, mistura interpretação de texto. Você precisa de vocabulário para entender isso aqui também. A pessoa afirma, tem nada na minha bolsa, ela está vazia. Então você tem uma ideia negativa, certo? E aí você no impulso, nothing é terceira pessoa do singular, é um pronome indefinido, eu já havia comentado sobre isso anteriormente. Então você sabendo que é singular, você elimina a letra delta e letra alfa, você fica entre Bravo e Charlie. E aí naquele impulso juvenil, é negativa, não tem nada, there isn't.
você erra. Esse aqui é um dos casos clássicos de pegadinha que a gente tem em questões. E olha que é com o verbo to be, hein? Que é aquele verbo que muita gente menospreza. Você já tem uma palavra com valor negativo na oração. Nothing. O que é no? É não. Então aqui você não pode colocar uma outra palavra negativa. Em inglês, diferente da língua portuguesa, a dupla negativa é um erro na norma padrão. Você pode encontrar na oralidade, informalidade, em músicas, em seriados. Norma padrão, que é o que você utiliza? Não. Então, there isn't nothing, eu ficaria com duas palavras negativas na mesma oração. É um erro. Gabarito. Letra C. There is nothing. Ok? Vamos assinalar aqui. E a nossa próxima questão. There are 5 teachers in the teacher's room, but there only a chair. Bom, para a gente resolver essa questão aqui, são duas lacunas. Vamos começar pela primeira, né? Eu estou apontando a existência, porque eu tenho there mais o verbo to be, ter, haver, existir. 5 professores. Tem 5 professores, existem há 5 professores, plural, 1, 2, 3, 4, 5 teachers. Então, se é plural, eu elimino a letra B, elimino a letra delta também, é apenas para singular esse is. There are ou there, as duas são there are, viajei. Então, há 5 professores na sala dos professores, mas há apenas uma cadeira. Então, eu estou apontando a existência de a. Lembra do bisuzinho que foi dado? Quando você tem esse artigo indefinido, a ou an, já é um indício de singular, apenas utilizado nesses casos. Então, para dizer que há apenas uma cadeira, there is only a chair. Eu não poderia colocar o aren't, porque are é para plural. Ok? Show? Então, marcamos aqui a nossa resposta oficial e a gente encerra essa primeira parte do módulo 1. Te encontro na continuação. See ya! Olá, eu sou a Carol Máximo, professora de inglês, e estamos no módulo 1 do nosso nivelamento. Agora iremos para a parte 2 em relação a numerais. Mas você fica tranquilo e tranquila, porque eu não estou aqui, eu não tenho a pretensão de te ensinar a contar 1, 2, 3. Não, aqui a gente vai ver o que é bem relevante, tanto para a forma de cardinal, de ordinal, de fração, como esses módulos, no caso, numerais, eles são cobrados em provas. Então, fica aí que a aula ela é interessante e quem sabe você não reforce ou aprenda um detalhe que você não sabia. Então, bora! Vamos começar aqui. A nossa primeira parte, ela é focada em numerais cardinais. Sempre que você encontrar uma questão de numeral, você deve olhar o enunciado e ver qual é a forma que ele pede daquele determinado numeral. Se ele quiser cardinal, a gente vai lidar com essa escrita. Se ele pedir outras formas, a gente vai ver ao longo dessa aula. Então, em relação a numerais cardinais, é óbvio que você sabe, pelo menos a escrita, né, de alguns desses números de imediato. Então, a minha intenção aqui é apresentar detalhes que podem fazer diferença numa questão. Por exemplo, em português, quando a gente junta dezena a unidade, 21, 38, 52, a gente acrescenta o e. Em inglês, a gente não faz isso. A gente não fala 20 and 1. Eu já não lembro os numerais que eu falei em português, então abstraio. 30 and 7, 37. Não, nunca. Como a gente faz, então, essa junção entre o numeral, né, unidade e dezena?
pelo hífen. Então, sempre que você tiver uma dezena mais a unidade, e isso só funciona entre dezena e unidade, você verá obrigatoriamente o hífen ligando as duas informações. Então, por exemplo, o próprio 21, 20, hífen e one, ok? Nada de and. Show? E aí a gente vai entrar em outros detalhes e eu apresento o que eu quero falar de detalhes, de observações pertinentes, e você faz as suas anotações e a gente volta para esse quadro aqui, se necessário, ok? Provavelmente será necessário. O que eu quero apresentar primeiramente de informação relevante é: existe muita confusão, o que é natural. Se for o seu caso, você não precisa ficar chateado, chateada. É natural, pelo menos no início, você ter dúvidas. Por exemplo, a pessoa fala 40. Você não sabe se é 40 ou se é 14. 50. Você não sabe se é 50 ou 15. 16. Você não sabe se é 16 ou 60. Então, aqui, a minha intenção é pontuar o que pode, talvez, gerar dúvidas aqui na sua cabeça. Aqui não, né? Aqui é a minha, aí na sua cabeça. Quando você tem numerais que estão dentro dessa faixa aqui, entre 13 e 19, o final é com teen, T-E-E-N, T-E-E-N. Para você associar, porque eu gosto que o aluno entenda ou faça associações, é muito melhor do que decorar, né? Para lembrar é mais fácil e mais seguro. Teen equivale a adolescente. Tem até um desenho, Teen Titans, que são jovens titãs. Então você associe 13 aos 19, é a idade ali da adolescência e tal. Eu sei que 19 é forçação de barra, mas ajuda, gente. Teen, teenager, adolescente. Então sempre que você tiver um numeral desses aqui, do 13 ao 19, você tem o teen, a pronúncia é mais alongada, teen, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok? Como eu disse que a gente voltaria, né? Então vamos pegar aqui o nosso quadro, vou ficar aqui no cantinho, você não precisa me ver agora, apenas os numerais. Então aqui ó, do 13, você tem o teen, 14, 15, show, até o 19, 19, show. Bom, opa, voltei demais, não tem problema. Pronto. Em relação às dezenas 20, 30, 40, 50, 60 até o 90, você tem o TY, então não vai confundir mais 16 com 60, 15 com 50. Um tem teen, o outro tem TY, ok? Então, mais uma vez, voltando aqui, o nosso quadro apenas por referência, 20, 20, 30, 30. Do 40 até o 90 é mais fácil, você pega ali o numeral, né, que equivale à dezena, que é o 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, e coloca o TY, com algumas leves mudanças. Por exemplo, 4 em inglês é 4, tem um U aqui. Tá vendo? O 14 mantém essa base. Você bota o for e fica com teen. Entretanto, você precisa lembrar que no 40, esse U, ele não aparece. Você tem a forma de 40, ok? Ou no inglês americano, 40. Bom, some o U. Então, atenção aqui. 5 em inglês é 5, mas 50 não é 15. Você já faz essa mudança no 15, que é 15, ok? Esse VE sai para ficar mais fácil a pronúncia. A gente coloca o F no lugar, fica 15. Logicamente, 50. Lembra do rapper 50 Cent? 50. Já aqui, ó, é tranquilo, basta você colocar o TY no final. 60, 70, 80 já termina em T, então você aproveita o T do radical e coloca o Y, 80, 90. Show? Bom, mais detalhes aqui que eu quero destacar em relação aos numerais, porque eu não vou ficar falando 1, 2, 3, 4 com vocês aqui. Entre dezena e unidade, hífen, foi a primeira coisa que eu pontuei. Entre centena, milhar, milhão e unidade, por exemplo, 1005.
109. 1.000.002. Como é que a gente faz para conectar essas casas à unidade? Você coloca o AND. Aí sim, você bota o AND. Isso aqui funciona no inglês britânico, no inglês americano você pode ter a supressão do AND. Você coloca os números sem esse conectivo. Mas aí, os concursos, as provas não cobram um inglês específico, ou britânico, ou americano. Costuma ser ali uma miscelânea, uma mistura entre eles. Então, você tendo em mente que o AND, ele pode aparecer ou não, tá legal, já me deixa tranquila. Outra coisa aqui, quando você tem algarismos que tem quando você tem numerais que tem 4 algarismos, e é que eu botei quarto, né, porque, enfim, botei o ordinal, 4 algarismos, e que esse número seja terminado por 00, você tem uma forma diferente e mais comum de escrever esses números. Por exemplo, aqui é 2.500. Você pode ter a forma dele, 1000 em inglês é 1000, 2000, 2000. Você tem 500. A centena em inglês é 100. Você tem 500, 500, ok? Você pode escrever assim, 2500. Ou, se termina em 00, isso aqui representa uma centena. Centena em inglês, 100. O que a gente faz? A gente divide. Divide em duas partes, ó. 25 em inglês. 20 é 20, com TY no final, lembra? 20, hífen, 5. E depois o 100. É estranho pra gente porque nós não fazemos isso com os nossos numerais, mas é interessante que você tenha essa curiosidade já guardada na sua mente e no seu coração. 1.600, você pode escrever por extenso como 1000, 1 ou 1000, 600, 600, ou divide em 2. A primeira parte equivale ao 16, 16, final teen. 16 e o 00, 100, ok? Não tem conexão, não tem and, não tem hífen, apenas os dois numerais lado a lado, 16, 100. Show? Mais uma vez, isso só funciona se você tiver ali um numeral de 4 algarismos e quando ele termina em 00. Por exemplo, a chegada dos portugueses aqui à nossa terra, 1500, você pode falar 1500 ou divide em 2. 15, que é o 15, e o 00, 100. 1500. Show? Isso aqui. Com anos, eu não estou falando de, por exemplo, um total de 1.750 pessoas. Eu não faria o que a gente vai fazer aqui nessa sequência. Mas quando você tem anos, entre 1001, até porque 1000 é 1000, você não vai conseguir fazer uma divisão. Se for entre 1001 e 2000, a gente escreve da seguinte forma. Você pega o numeral, divide em 2, como você fez aqui em cima, ok? Então, ao invés de 1999, 1999, poxa, é muito longo. Então, para ser mais prático, a gente divide em 2. 19, 19, 99, 99. Não coloca and nada. Apenas os dois numerais que foram formados após essa divisão em duas partes. 1786. No ano de 1786, 1786. Tem uma forma melhor. Divide em 2. 1786. Lembrando de colocar entre dezena e unidade o hífen. 1507. Quando você tem o 0 aqui nessa posição, ou aqui mesmo, né? Se bem que um 0 aqui ficaria 10, então não faz muito sentido. O 0 nessa posição aqui de dezena, você não coloca 0. É mais comum você encontrar ou. Parece
né? Uma interjeição, oh my God, mas serve para o zero e é o que é utilizado nessa construção. Então, para a gente escrever ou falar o numeral 1507, 1507, calma jovem, tem uma forma melhor. Divide em duas partes. A primeira não é 15. 15 equivale em cardinal ao 15. 07. No lugar do zero, O. 07. Ok? Se fosse ao contrário, 1570, eu não colocaria esse O, porque 70 é 70, então ficaria 1570, ok? Aqui, a regra diz, língua, idioma é algo que é mutável ao longo dos anos. Até a gente chegar aos anos 2000, tem um tempo, talvez você nem havia nascido ainda, a gente dividia até o 2000, a gente fazia essa divisão. E de 2000 para frente, a gente se referia como 2000, 2002, 2020, que é o ano que temos, né, 2020. Bom, o ano que essa gravação está sendo feita, pelo menos. No caso, como estamos já nos anos 2000, existem duas flexões. Você pode escrever por extenso, do jeito que é falado, 2009, 2018, ou separar em duas partes, como a gente fez com todos esses. Então, as duas formas são possíveis. Você opta, né? Se for você mesmo fazendo exercício, você opta pela que mais te agrada. Se você estiver fazendo um concurso, você vai ver uma das opções, beleza? Até porque se forem duas... aqui temos 2021, duas formas possíveis. A primeira, fazendo essa divisão que a gente fez aqui, divide em duas partes. Então você fica com 20, 20, e depois 21, 21, né? Com o hífen. Ou por extenso total, ó, 2000, que equivale ao 2000, 21. Show? Então, eu gostaria de destacar isso aqui. Já foi. Em relação aos numerais ordinais, eu coloquei aqui cardinals, mas são ordinals, ok? Qual é a função do numeral ordinal? O ordinal, ele implica em ordem, obviamente, né? Então, o 1 vira primeiro ou primeira, 2, segundo, segunda, terceiro, terceira, quarto, quinto, sexto, oitavo, último, ok? Então a gente lida com posição, ranqueamento, ordenamento. Como é que a gente forma um numeral ordinal? Em português muda bastante, né? Tem um impacto grande. Por exemplo, 1 primeiro, 2 segundo, 3 terceiro. Aí depois já melhora um pouco, né? Dá para associar mais. O radical é parecido. 4 quarto, 5 quinto, 6 sexto. Em inglês é um pouco mais fácil. A gente pega a forma ordinal, aliás, a gente pega a forma cardinal, a forma normal, 4, 5, 6, 20, 30, 57. Pega o número em cardinal e coloca o TH no final para formar o ordinal, ok? Então, por exemplo, 4 em inglês, 4. Eu quero escrever quarto. Como é que eu faço? Eu coloco o TH, fourth. E mais uma curiosidade, mais uma mudança em relação a português para inglês. Em português, você reconhece o numeral ordinal pela indicação de gênero aqui, que fica um ozinho ou um azinho aqui em cima. Em inglês, serão sempre as duas últimas letras daquela palavra. Como quarto termina em TH, fourth, teremos o TH aqui, independente do gênero. Décimo, eu tenho 10, que é a forma cardinal, e coloco o TH, tenth, ok? Sem esquecer do TH aqui. 13º, salário, né? A parte feliz, eu até iluminei aqui meu rosto. 13º, 13, é 13, terminando aqui. Coloco o TH no final,
13th, ok? Temos exceções. A vida não é esse mar de rosas, né? Então, a gente provavelmente ao longo desses módulos a gente vai se deparar com muitas exceções. Todo idioma tem, isso não é uma peculiaridade da língua inglesa, por favor. Quais são as exceções? Os numerais, como muda bastante em português, não vira, eu nem sei como associar, peraí, 4 é quarto, o seria unto, nada a ver, né, o que eu falei, enfim, abstrai. Em português muda, 1, primeiro, 2, segundo, 3, terceiro. Por que em inglês não mudaria? Enfim. Você não tem a formação clássica de ordinal pegando o cardinal e colocando TH no final, por exemplo. Primeiro, oneth. Segundo, tooth. Terceiro, threeth. Não temos. Vai mudar consideravelmente o radical. O one em ordinal equivale a first. O 2 em ordinal equivale a second. O 3 em ordinal equivale a third. Lembra como é que a gente forma o numeral ordinal colocando as duas últimas letras naquele número? Então, first termina em ST. Second termina em ND. Third termina em RD. Ok? Então, são as exceções, os que ficam muito diferentes. E esses 3 numerais eu destaco, não por eles serem exceções, mas por haver uma mudança leve na estrutura, no radical. Por exemplo, 5 em inglês, por não ser exceção, deveria ser five, TH no final. Fiveth. Entretanto, não é assim a escrita. É fifth. O que aconteceu no meio do caminho para esse VE do five virar F? É em relação à comodidade, para ser menos esforço vocálico na hora de você falar. O V é um som sonoro, as cordas vocais vibram, e o TH é um fonema surdo. As cordas não vibram. Então, por uma economia na sua fala, o VE virou o equivalente a um som surdo, ou seja, som surdo, gente, é o que não faz vibrar as cordas. Então, ó, não tem vibração. O V tem. Então, o VE virou F. Fica mais cômodo na hora de pronunciar. Você precisa saber essa explicação? Não, é só uma curiosidade, mas você precisa sim lembrar que a forma ordinal de 5, quinto, não é fiveth, é fifth. Nono, o mesmo rolê. 9 em inglês é nine, com E no final. A vogal cai, vogal é sempre som sonoro, né? Você vibra as cordas vocais e coloca o TH no final. Ninth, ok? Tirou o E apenas. Mesmo fenômeno que acontece com 5, acontece com 12. É o mesmo VE. Então, ao invés de 12th, você tem 12th, ok? Bom, mais coisas para a gente destacar em relação aos numerais ordinais. Tem uma mudança brutal em relação à língua portuguesa, então eu tenho medo de você associar sempre o seu idioma nativo, que é o português, ao inglês quando você aprende uma regra. Em relação a numeral que tem, além da unidade, mais de uma casa, por exemplo, eu tenho a dezena e a unidade. Vou pegar aqui esse número, 26. Que é a data do meu aniversário, dia 26. Gente, se eu coloco 26 em ordinal, em português, o 20 vira 20º e o 6, sexto. 26º, 26ª. Em inglês, quando você tem um número além da unidade, a única casa que é alterada para o ordinal é a unidade, é o último número. Então você pode ter 26, você vai repetir o 20 em cardinal, que é 20, e vai colocar o sexto, que é a unidade, em ordinal, que é 6 mais TH, sixth, ok? 26th. O hífen se mantém.
Aumentei uma casa. Em português, não é centésimo, quinquagésimo nono. Em inglês, você não muda quando você tem aqui um numeral, né, que é composto por mais de uma casa. Você não vai mudar a centena, você não vai mudar a dezena, você apenas muda a unidade. Então, esse centésimo, quinquagésimo nono, você repete 100 em inglês, que é one ou a, 100. Repete 50, que é 50, com TY no final. Coloca o hífen ligando dezena à unidade. E o nono vai mudar. Nono em inglês, ninth. Sem esquecer de tirar o E aqui. Ninth. Show? Em relação às dezenas, se for uma dezena assim, pura, sem a unidade, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º e assim vai até o 90º. O que a gente vai fazer? Aqui é a mesma regra, você vai acrescentar o TH, entretanto, antes de colocar esse TH, você vai precisar tirar o Y. Muitas palavras em inglês, antes da gente acrescentar uma outra desinência, quando elas terminam em consoante Y, esse Y ele é retirado, a gente coloca I, E como vogais de ligação e depois o TH. Então, complementando tudo isso e reforçando aqui com exemplos. 20, em cardinal, 20. Para eu colocar em ordinal, TH não é uma exceção, só que eu preciso lembrar de fazer aquela mudança. Tira o Y daqui, já que termina em consoante Y, e coloca IE, TH, 20th, 30, 30º. Termina em cardinal com TY, eu tiro o Y antes de colocar o TH, IE, TH, 30th, 30º, 40º, 40, lembra que não tem o U do 4, 4, tira o Y e você terá o 40th, ok? Então é bem simples, contanto que você lembre, tá? Bom, pra gente ver aquela tabela com os numerais, como a gente fez ali nos numerais cardinais, né? Coloquei em vermelho os numerais que você precisa ter uma atenção maior, que são primeiro, segundo e terceiro, que mudam por completo, até as últimas letras. E, embora o quinto, que eu não marquei, o nonagésimo, tô louca, o nono, nona, e o 12º, 12ª, eles não alterem tão radicalmente, você coloca o TH, mas algumas mudanças acontecem, uma letra some, a outra aparece, então é legal você ter isso em mente, para caso alguma questão cobre isso, por exemplo, ninth com E aqui, essa opção não é correta, então você não deve marcar, deve eliminá-la, só queria chamar a atenção para isso mesmo, ok? Centésimo em inglês, você repete 100 em cardinal, que é 100, ou 100 e coloca o TH no final, 100th. Se eu tiver centésimo primeiro, você coloca apenas a unidade em cardinal, mentira, em ordinal, apenas a unidade é alterada, então você repete tudo que vem antes, centena, milhar, dezena em cardinal e muda a unidade. Por exemplo, 100, a gente acabou de ver, 100 é 100. Não vou colocar o TH, porque agora eu tenho uma unidade aqui. A unidade é primeiro em ordinal é first, 101st, ok? E o restante é bem tranquilo. A regra do TY, você tira o Y e coloca o IE. TH. Antes da gente ir para os exercícios, eu quero destacar aqui como que a gente forma fração em inglês. Você tem a parte de cima, que é o nominator, o nominador, a parte de baixo, denominator. São cognatos, as palavras se parecem em português e são. Cardinal é o nominador, então você vai ter ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. E o denominator, que muda, ele aparece em forma ordinal. Show? As únicas exceções, quando o denominador for 2 ou 4.
Em português também é uma exceção. Quando você tem o 2, você não coloca segundo, você coloca meio no denominador. Quando você tem 4, você não coloca quarto. É que em inglês muda, né? Porque quarto em ordinal em inglês é fourth. E na fração você vai ter a forma de quarter. Mas é fácil lembrar, porque em português a gente usa essa nomenclatura de quarto também, ok? Então, colocando em prática, eu tenho meio, nominador em ordinal, one, ou a, também pode ser. E o denominador é 2, eu não vou colocar one second, é one half, não é half, é half. 1/3, one, em forma, né, de numeral cardinal, já que está no nominador, e o denominador em ordinal. 3 em ordinal, third, 1/3. Quando eu tenho mais de 1 no nominador, 2, 3, 4, 5, independente do número, se for diferente de 1 o nominador, o seu denominador tem que estar no plural. Fica estranho, mas é assim mesmo. Então, 1/3, o nominador é 1. Então aparece no singular. Em português você também não flexiona? Não é 2/3, são 2/3. Então em inglês, idem. Nominador cardinal, two. Denominador ordinal, thirds. Tem um S, porque aqui eu tenho mais de 1. 1/4, one ou a quarter. Quanto eu botei aqui? 3. 3/4, three. Quarters, com S. 1/5, 1/5. 1, numeral cardinal, tá no nominador, denominador em ordinal, fifth. 2/5, 2/5. Para falar é uma delícia, né? Sai cada perdigoto, 2/5. E quando for um inteiro e a fração, 2, cardinal, and, conectando a fração, 2, and 3/6, ok? Se fossem 5 inteiros, 5 and e a fração. Suave, né? A gente só tem segurança mesmo se tá suave ou não, fazendo as questões. Então vamos lá. The correct way of writing the cardinal number 30.000, que eu não posso falar senão eu dou a resposta. 30.000 usando palavras tá vendo que em inglês a gente usa uma vírgula para separar as casas decimais, a gente não usa ponto, né? Gente, é 30.000. 1.000 em inglês é thousand. Todas as opções já apresentam isso. Bacana. Resta saber como é que é 30. Ele está pedindo cardinal. Então, você não vai flexionar em ordinal, não vai ter TH, nada disso. Então, 30 em inglês, 30, termina em TY. 13 é 13. 30, TY no final, mais o thousand é o nosso gabarito. Letra A, formamos, show. Na 2, na verdade 2 dessa parte é a 12ª questão do módulo. Choose the best alternative for the written form of. Não tem vírgula. Então, isso aqui esse numeral equivale, que é numeral é óbvio. Esse numeral equivale a um ano, ok? Então, lembra como é que a gente faz? Quando a gente tem números que equivalem a anos entre 1001 e 2000, você divide em 2. 18 em inglês, 18, 44, 40, sem o U, 40, hífen, 4. Então, 1844, letra C. Aqui está separado, 1844, ninguém fala assim, tá? Então, 1844, 1844. Na sequência, ele destaca 2 numerais, 70 e 100, e pedem a formação, a questão pede a formação por escrito. Eles são numerais cardinais, não tem TH aqui em cima, então é como você enxerga um número. 70 não é uma dezena redonda,
termina em TY. Então, 70. Elimina isso aqui é 17. 100, 1 ou 100. Aqui você tem 1000, e 1000 é 1000, ok? Então, letra A, provavelmente, nossa resposta. Próxima questão. Aqui ele fez o processo oposto. Ele colocou por extenso em palavras e pediu a forma em numeral. 100,000. Gente, 1000 é 1000. Então tem 1 milhar. 100 é 100. Juntando literalmente. 100 mil. A alternativa que apresenta 100 mil. Letra alfa também. Tranquilo? Então vamos avançar. Estamos indo bem. Os exercícios são para consolidar o nosso conteúdo. Beleza. Temos um texto e ele está pedindo as formas ordinais dos seguintes numerais destacados: 60, 30 e 90. Ordinal, cuidado com isso. Eu havia comentado ao longo da aula que você precisa olhar o enunciado. Então, uma questão que é fácil, acessível, você pode acabar errando por um descuido. No texto, eles estão em cardinal, tá vendo? Não tem o TH aqui em cima. Só que o enunciado pede o ordinal. Então, lembre de olhar o enunciado para ver o que a questão pede. Gente, 60, 60, certo? Tiro o Y, coloco IETH, 60th. Eu já tenho o gabarito, porque aqui eu tenho 16º, aqui eu tenho o cardinal, ele que é o ordinal, e aqui eu tenho o sexto. Então, ó, 60th. 30, 30. Tiro o Y, coloco o IETH, 30th. E 90, 90, coloco o IETH depois de tirar o Y, 90th. Vamos marcar aqui nossa resposta. Na próxima, os numerais 12º e 25, sublinhados no texto. Então havia um texto, né, mas aqui não nos interessa essa parte, nos interessa a questão. Um numeral que é aquela escrita diferente, né? Não basta colocar só o TH. E o outro que tem uma pegadinha em relação à língua portuguesa. Vamos lá, um passo de cada vez, baby steps. 12º. Bom, eu pego 12, que é 12, e coloco o TH. Mas antes de colocar o TH, eu tiro o VE, e coloco o F. Então fica 12th. A gente encontra isso na Bravo e na Delta. E aí na sequência, olha só que curioso, a gente tem 25º. Lembra que quando você tem um numeral que tem dezena e unidade, ou centena, dezena, unidade, enfim, você vai além da unidade, você apenas muda o último, que é a própria unidade. Então, se tiver dezena, repete em cardinal. Se tiver centena, repete em cardinal. A gente vai fazer isso. 20 é a dezena, 5 é a unidade. Repete o 20 em cardinal, que é 20, com TY no final. Ok? E o quinto em ordinal, 50th, que tem aquela mudança, mesma do 12th. O V do 5 sai e coloco o F. Então, a nossa resposta aqui, letra Bravo, eu vou só confirmar com vocês. Mas a gente sabia, né, que isso aqui está errado, porque o 5 não está em ordinal. O TH, ele fica no 5, ele não fica no 20. Próxima questão, envolve ali fração half of. É uma questão de matemática, não é uma questão de inglês. Half of é meio, beleza? Então, metade dos jovens entrevistados disse que eles sofrem bullying. Ele está pedindo a equivalência de meio. Gente, o que é meio? Equivale a 50%. É metade. Aqui a gente tem 25%, que é 1/4, né? Você tem 100%, que é um inteiro ao total.
10%, 1 sobre 10, 50% of, gabarito letra D. Mais matemática do que o meu departamento. Tranquilo? Show. Próxima, também envolve um texto. Um piloto dessa empresa Northwest Linhas Aéreas, aliás, um piloto do voo das linhas aéreas Northwest, ele não estava satisfeito com a comida que era servida no voo. Então, beleza, ele decidiu encontrar comida melhor. Então, ele deixou a aeronave, depois deixou o aeroporto para continuar na busca por comida. E ele saiu do aeroporto mesmo tendo um avião para pilotar. Prioridades, né, gente? Os passageiros foram deixados ali no aguardo por 90 minutos, eles ficaram esperando o piloto até que ele voltasse. E quando, lógico, o piloto voltou, ele foi demitido na hora também. E ele foi demitido por abandono de aeronave. Tudo isso para a gente destacar o numeral 90, é esse que está sendo destacado aqui. E embora você tenha um numeral em cardinal, a questão, ela pede ordinal, sempre enunciado. Então a forma ordinal de 90, você pega 90, tira o Y, coloca aí ETH, 90th, gabarito, letra C. Tranquilidade, show. E vamos fazer aqui nossa última sessão de exercícios. Webster Dictionary is now in its 11th edition, the full form of the underlined term. Ele está pedindo apenas a forma por extenso. Está em ordinal. Então, tem que ter o TH no final. A única alternativa que tem TH no final é a letra C. Então, é uma forma rápida que você tem de fazer questão. Mas vamos fazer de pouquinho em pouquinho. 11 em inglês, 11. Até tem essa opção, mas ele está pedindo essa aqui. Então, 11th, que é o 11º. Letra C. Nossa última. What is the ordinal number for 1000? Ele está pedindo a forma ordinal do numeral. Bom, se é ordinal, tem que ter as duas últimas letras aqui em cima do numeral. Você tem o ST em duas situações. Funcionaria se esse 1 estivesse na unidade, porque esse ST equivale a primeiro, first. Você não tem primeiro em lugar algum aqui, você tem 1000, ou seja, em ordinal milésimo. Então isso aqui é eliminado, isso aqui não existe, isso aqui também não. Ficamos entre essa e essa aqui. Se ele está pedindo ordinal, isso aqui é cardinal, 1000. Você precisa do milésimo, TH aqui no final. Com isso, temos letra alfa. Ok? Então, fechamos esse nosso módulo 1 de nivelamento e eu te espero na próxima. See ya!